Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e sejam bem-vindos para o segundo episódio da série Minha Vida Contada por Mim. E continuando a história, né? Eu parei na fase onde a mãe e o pai tinham alugado o prédio, vendido a mercadoria dentro e a gente tinha ido se mudar para outra cidade, Nova Hartz, é bem pertinho, 10 minutinhos aqui. Para quem é aqui da minha cidade e conhece, foi quando surgiu o Super Nosso. Então a gente alugou para eles, né? Então aí surgiu o Super Nosso. Eles ficaram tocando por alguns anos e a gente foi morar na chácara. Aí eu tive aquela troca de escola, né? Que não é muito legal. E eu gostava muito de morar lá, assim, sabe? Tinha meu porquinho, tratava um porquinho, era o Baby o nome dele. Colhia lá, não lembro como é que era o nome, do pastozinho, enchia uma caixa lá e tratava. Era muito legal, tenho lembranças muito boas de ir lá. E só que teve um dia que a gente foi assaltado. Como o pai tinha o prédio aqui, os assaltantes imaginavam que a gente ainda era o dono do mercado, e como tivesse o giro ali do mercado, enfim, né? Mas na verdade não, o mercado tinha sido terceirizado e o pai só recebia o aluguel, né? E a gente foi assaltado de uma maneira bem ruim, assim, porque a gente estava em casa de noite, né? Eram 5 a 6 assaltantes, eles amarraram a gente, eles ficaram em torno de 1 hora dentro de casa, levaram assim, olha, até panela eles levaram. Então foi algo assim muito marcante, muito forte, né? Eu lembro que eu, a minha mãe, meu pai e a minha irmã mais nova, porque a minha irmã mais velha, a Tayara, ela já tinha recém ganhado a minha sobrinha, a Ana Carolina. Então isso já vai fazer quase 16 anos, né? E ela nem podia saber da notícia porque ela tava amamentando, então a gente nem contou pra não assustar ela, assim, na hora, né? Então tava nós 4 no quarto e os assaltantes ficaram lá conversando com a gente pra gente ficar tranquila, a gente ficava rezando o tempo todo, assim, em voz alta, né? Tava todos nós amarrados, meu pai tava com as pernas, então, enfim, foi algo muito forte, assim, muito... E a gente ficou meio traumatizado, depois daquilo a gente não conseguiu mais ficar morando lá. Chegava de noite, a gente fechava toda a casa, não podia escutar qualquer barulho. E acabou que a gente voltou pra Parobé. Eu voltei pra escola de novo. Isso foi na quinta série. Deixa eu ver o ano certinho pra vocês. Ah, mas antes disso, antes de eu contar a minha volta pra cidade, vou contar pra vocês a experiência que eu tive na infância, assim, de sempre querer empreender. É engraçado isso, né? E a gente que tem filho, a gente tem que observar isso neles e tem que deixar fluir, assim, tem que incentivar eles, né? E hoje em dia tem outras ferramentas, tem a internet ali que tu pode empreender, assim, né? Por exemplo, a minha sobrinha tá vendendo pulseira pelo Instagram. Então, o gasto que ela teve foi das pulseiras ali e tá vendendo, né? Então, naquela época a gente não tinha, então também a preocupação do pai, né? Vou contar pra vocês 3 exemplos de negócio que eu tentei empreender com 10 anos. O último eu vou contar o que não vingou, né? Um dos negócios, meu pai negociava carro, né? Ele parou com o mercado e ficou negociando carro. Tinha uma revenda com alguns carros, né? E ficava negociando. Eu achava o máximo aquilo, né? Eu sabia o nome de todos os carros, sempre tava olhando o carro, era apaixonada, assim, por carro, né? Então, esses dias eu falei pro William que eu ainda tinha vontade de ter uma revenda de carro, né? Mas por conta de inúmeros problemas que dá, eu não tenho essa vontade. Mas era algo que eu achava muito legal. Aí, eu intermediei um brick muito bom com meu pai. Que minha colega tava procurando um carro, os pais dela, no caso, né? Eu fui lá, né, tino do negócio, falei pro pai, ó, pai, um carro assim, assim, assado. O pai achou o carro, né, foi intermediador do negócio. Aí o pai ia ganhar uma comissão, né, por intermediar esse negócio. E falou que eu ia ganhar também. E pensa no brick dos mais 10 que eles fizeram, deu tudo certo, né? Os nossos pais negociaram o carro, só que porém, o dono do carro, né, acabou que não deu a comissão pro meu pai. E daí eu também fiquei sem a comissão. Mas foi uma das primeiras experiências de negócio, assim, criança que eu fiz, que era um negócio de adulto, né? Então ali tu já fica, nossa, olha o que eu consegui fazer, né?
Mas até hoje não vi a cor da minha comissão. Volte e meia eu brinco com o pai, né? Mas tudo certo, ele também não recebeu a parte dele. E outro negócio, assim, que eu sempre queria, quando a gente ficou um tempo na praia, eu queria encher uma caixinha de isopor e ir na praia vender, ou botar uma mesinha na frente de casa ali, porque daí a mãe não queria. Eu disse, tá, mãe, então dá pra me botar uma mesinha aqui na frente de casa, então, e vender uns sacolés, umas águas aqui mesmo. Eles não deixavam, assim, sabe? Porque eles trabalharam tanto, né? Agora que era o momento de descansar, e também eles achavam que eu não ia conseguir vender, não sei, né? E também eu queria vender pulseira, também fazia pulseira para vender para as colegas. No ensino médio, eu levava trufa para vender, de repente aí alguém vai lembrar. Vendia trufa. E mais um dos negócios que eu quero contar pra vocês é o da melancia. Meu pai tinha um caminhão, meu pai fazia de tudo, gente. O que vocês imaginavam, meu pai já fez nessa vida. E ele tinha um caminhão e foi buscar uma carga de melancia. E eu vi aquele caminhão cheio de melancia, né? Pensei, eu tenho que ajudar o pai a vender a melancia. E daí tinha uma casinha velha na chácara lá, a gente morava aqui em cima e tinha uma casinha mais velha aqui embaixo, né? E eu tenho que ajudar meu pai a vender essas melancia. Eu disse pro pai, deixa umas melancia aqui comigo, deixa uma caixinha com um troco, que eu vou vender melancia aqui embaixo. Daí o senhor não precisa ficar aqui, mas eu fico aqui vendendo as melancias. E o pai arrumou os troquinhos pra mim, me deixou ali, e eu fiquei a tarde inteira ali e não vendi nenhuma melancia. Porque é lógico, lá não passa carro, não passa carro, mas tipo, não enxerga, né? Ninguém ali, não tinha como, se tivesse um Instagram, alguma coisa, pessoal, tô vendendo melancia, posso levar até você, né? Mas não tinha nenhuma ferramenta, era ficar ali e orar pra Deus mandar algum cliente ali, né? Mas eu tava ali com a caixinha de troco, com a intenção, e eu passei a tarde toda ali, né? Aí, de noite, quando eu subi, né? Mas o que eu pensei? Amanhã eu vou botar uma placa lá na porteira, lá, vende-se melancia. Ou vou rachar uma melancia no meio e vou botar ali, vende-se melancia. Ou eu vou ir lá pra beira da faixa. Eu tava pensando em o que eu vou fazer pra vender essas melancia. Mas aí no outro dia o pai ficou com pena de mim. Ele disse, não, minha filha, pode deixar, que essa carga de melancia o pai já tem a venda, não precisa vender. Aí não deixou eu dar continuidade no meu negócio, mas o primeiro dia foi um negócio que foi falido, então foi o primeiro negócio que eu fali, mas não foi por minha culpa, foi porque não me deixaram continuar. Aí eu era de menor, né? Mas um jeito eu ia dar pra vender aquelas melancias, alguma coisa eu tava já tentando idealizar pra poder ter a venda, né? Então foi essa mais ou menos a minha trajetória lá no sítio, tem boas lembranças de lá, foi muito bom o tempo que a gente tava lá. E depois a gente voltou pra cidade. Quando a gente voltou pra cidade, o pai sempre estava negociando e tudo mais, mas teve um momento que ele falou que a gente ia ter que voltar pro mercado, porque o inquilino, no caso, né, o dono ali, ele estava construindo em outro lugar e ia usar ali como depósito, ia ficar fechado ali. E como ali é uma avenida, né, uma principal, o pai não foi de acordo, né, com fechar ali. Ele disse, não, eu aluguei para comércio e mercado aberto, né? Se fechar aqui vai acabar com um ponto, né? Então foi onde ele precisou comprar mercadoria, enfim. E ele acabou comprando um outro mercado mais para baixo, que é o antigo Super do Sul. A gente comprou ele, ficou com o Super do Sul por um tempo, né? E foi a minha primeira experiência de trabalho. Eu tinha 12 para 13 anos. E foi a minha primeira experiência de trabalho. Eu abastecia, eu atendia no caixa, fazia de tudo, assim. Daí a gente recebia pagamento de contas, assim, eu aprendi a fazer também. Então eu era pequenininha, mas tinha bastante responsabilidade. E o que foi o acordo que o pai fez comigo? Eu ia ser uma funcionária, né? Fazer horários de comércio mesmo, né? E era bem puxadinho, assim, porque eu estudava de manhã, à tarde trabalhava, sábado de manhã trabalhava, domingo, então sempre trabalhei tudo bem certinho, né? Sempre tive compromisso com o horário e tudo mais. E o que o pai combinou comigo? Assim, ó, filha, tu vai ser uma funcionária, né? Vai ter um salário, né? E só que o que o pai pensou? Eu tinha 12 para 13 anos.
como tu 2 para 13 ou 13 para 14, mas era 12 ou 13. E daí o pai falou assim, ó, como tu mora comigo, tu não precisa ajudar em casa, a tua roupa, tudo é o que vou te dar, só que daquele jeito, né? Só o que precisa. O tênis tinha que estar muito ruim pra comprar outro, né? Mas era o que a gente precisava, né? Não tinha nada de luxo, assim. Pra quem sabe, né? Hoje em dia tem modinhas e tudo mais, né? Não eram os tênis de modinha, né? Era o tênis que eles iam comprar e tava tudo bem, porque era eles que estavam pagando, né? E o que o pai fazia? Aí o pai falou, aí tu vai ter teu salário e ao invés de eu te dar o salário pra ti, tu deixa o salário com o pai, né? Todo mês o pai anota ali certinho o teu salário e daí depois, o dia que tu quiser, o pai te devolve e com 2% de juros. E era muito bom, né? Porque a poupança dá 0 ponto alguma coisa, né? Então eu super concordei, né? Porque sabia que o dinheiro ia estar bem assegurado, ia estar guardadinho, ia estar rendendo para quando eu precisasse, né? Então eu me lembro que eu trabalhei 2009, 2010, 2011 e 2012. Nesse meio tempo eu conheci o William, mas até 2012, que eu não saí de casa, o dinheiro todo mês o pai ficou guardando pra mim. E o salário naquela época, eu acho que era uns R$400. Mas mesmo assim, com décimo e férias, porque eu não pegava férias, eu vendia tudo. Tudo eu vendia. Então esses 4 anos, em torno de 4 mil, eu sei que deu quase 20 mil reais, né? E isso que o salário, olha, como era pequenininho, era baixinho assim, só que eu pegava ele cheinho, né? Era R$400. Então, quando eu resolvi ir embora de casa, né? Sair de casa pra casar, aí eu tinha todo aquele dinheiro guardadinho com o pai. E foi muito bom, né? A minha irmã fez isso com a minha sobrinha também. Só que foi pagando uma carta de crédito pra ela, né? Então é algo muito legal que a gente pode fornecer pro filho da gente, né? Sem dar as coisas, porque foi através do trabalho deles, né? E assim a gente acaba aprendendo a dar valor pras coisas, né? Porque nada vem de graça, né? Tudo tem um preço, tem um esforço a ser pago, né? E foi essa minha primeira jornada de trabalho, minha parte empreendedora, meu primeiro emprego foi no mercado e isso foi tudo em 2009. No começo de 2009. Nessa data aí, então, eu tô estudando, sempre estudando, né? Aí foi onde o William apareceu na história. Então agora, desde tão novinha, o William já tá metido no meio dessa história. Então agora vem algumas coisas que vai ter ele. Mas era mais ou menos sobre isso, né? Queria contar um pouco da minha infância, que sempre foi no meio de mercado, no meio de brick, no meio de carro, no meio de negócios. Eu ficava sempre escutando o pai e a mãe conversando sobre negócios, eles passeavam de carro falando e eu tava sempre ali querendo aprender, né? Então esse espírito empreendedor de querer ir fazer eu tenho desde pequena. Pode ser influência ou não, mas é uma coisa que eu gosto, assim. E hoje, para todo lugar que eu vou, assim, se eu vou almoçar, o que eu vou fazer? Eu tô sempre empreendendo o negócio dos outros, né? Sem eles pedir opinião, mas sem eu estar falando também, eu e o William, né? Ainda que o William caiu meio que de paraquedas e gostou, assim, dessa vibe, assim, né? Mas é isso eu vou contar na próxima história, tá? Como o William surgiu nessa história e como a gente seguiu desde lá construindo as nossas coisinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi isso no vídeo de hoje. E comentem aí, podem trocar algumas ideias. Se eu esqueço de alguma coisa, porque até tentei anotar umas datas aqui, mas às vezes, né, aí podem me mandar também e a gente vai relembrando e recontando, tá bom? Um beijo pra vocês, façam um lindo dia, até mais!